Olá, meus irmãos. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar os nossos estudos bíblicos no livro de Atos dos Apóstolos. E nesses estudos nós temos um desafio, que é em cerca de 15 minutos explicar o texto, demonstrar o evangelho e trazer aplicações práticas, aplicações para o nosso dia a dia. Eu peço a Deus que a sua graça esteja sobre nós durante esses estudos e peço também que o Espírito Santo, o autor e inspirador da palavra de Deus, que ele nos dê entendimento, iluminação para que a gente aprenda as lições e também que ele incline os nossos corações para que a gente coloque essas lições em prática. Meus irmãos, nós às vezes temos um hábito muito ruim que é o de pular introduções, pular genealogias e pular outros trechos da Bíblia que a gente às vezes não considera tão interessantes. Mas nós vamos ver hoje que se a gente pulasse a introdução do livro de Atos, se a gente pulasse o que Lucas escreveu nessa introdução, a gente ia estar perdendo lições valiosíssimas. Aliás, uma das grandes lições que os irmãos vão aprender juntamente conosco ao longo desses estudos no livro de Atos é que cada pequeno detalhe, cada trechinho da palavra de Deus é importante. Cada detalhe traz lições preciosas para as nossas vidas, lições que nos confortam e que nos dão combustível, graça para continuar na nossa jornada e na nossa caminhada aqui. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir. Não é verdade, meus irmãos? Bom, nessa introdução, Deus falou para os leitores originais do livro de Atos. Deus falou para a sua igreja ao longo desses 20 séculos de existência da igreja. E até hoje, Deus fala conosco, seus servos. Eu não preciso gastar muito tempo para explicar o nosso cenário atual, não é verdade, meus irmãos? Nós hoje vivemos momentos de incertezas, momentos de instabilidade, momentos até de medo. Algumas palavras podem fazer o resumo do nosso cenário atual para mim. Eu posso falar sobre coronavírus, pandemia, isolamento social, perdas de ente querido, instabilidade política, instabilidade financeira. E a lista por aí vai. E eu queria falar para os irmãos que o cenário dos nossos irmãos lá no livro de Atos não era muito diferente. Eles também estavam passando por problemas de segurança, eles também estavam passando por instabilidades, eles estavam vivendo num período de mudanças. Em momentos como esse, a gente pode até chegar a se questionar, será que Jesus realmente está sentado no trono, governando todas as coisas? Será que ele realmente é bom? Será que ele realmente me ama? Será que ele realmente toma conta de mim? Se você em algum momento já se fez esses questionamentos, vamos aprender juntos como Deus responde esses questionamentos no livro de Atos, como Deus sustentou a sua igreja em tempos de crise, como Jesus continua a agir e a ensinar mesmo estando nos céus. Sem mais demora, meus irmãos, vamos à leitura do texto bíblico. Hoje nós estudaremos Atos 1, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a santa palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus, que ela nos guie até o nosso Salvador Jesus. Meus irmãos, Lucas começa esse livro, como a gente acabou de ver aí, falando de um livro anterior. Olha, ô Teófilo, eu te escrevi o primeiro livro relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse livro que Lucas está se referindo é o Evangelho que nós conhecemos como o Evangelho de Lucas. E ambos os livros são endereçados para uma mesma pessoa, para o Teófilo. Teófilo significa amado de Deus. E esse homem, Teófilo, muito provavelmente ele era um cristão recém-convertido. É interessante notar que Lucas escreveu para esse homem, escreveu esses dois livros num período bem difícil.
A gente falou que o nosso período atual é difícil, mas o período que Lucas escreveu isso aqui também era um período difícil para a igreja, pois Lucas viveu e escreveu no período em que Nero, o imperador romano, perseguiu com muita crueldade os nossos irmãos cristãos, lá do primeiro século. Lucas foi testemunho ocular dessa perseguição. Inclusive, Lucas era amigo pessoal do apóstolo Paulo, chegou até a viajar com ele em suas viagens missionárias, né? Estava junto com ele quando Paulo escreveu algumas cartas, tanto que Paulo manda um alô lá do Lucas para o pessoal, né? Olha, Lucas está aqui comigo e saúda vocês. E nesse momento difícil da história da igreja, Lucas diz que está escrevendo para Teófilo para falar das coisas que Jesus fez. Inclusive, lá no Evangelho, Lucas diz que escreveu para que Teófilo tivesse plena certeza das verdades em que ele tinha sido instruído. Irmãos, em momentos difíceis é interessante a gente voltar para a Bíblia para a gente ter plena certeza das coisas nas quais nós fomos instruídos. Imaginem só o cenário de Teófilo. Não é muito diferente do nosso cenário de hoje. Você ouviu falar de um Jesus que ensinava com toda a autoridade, de um Jesus que fez milagres espetaculares, de um Jesus que venceu a morte, de um Jesus que subiu para o céu e está sentado no trono, que ele governa todas as coisas. Você acreditou nessa mensagem, você se arrependeu dos seus pecados, você se rendeu ao senhorio desse Jesus. Só que quando você olha ao seu redor, tudo que você vê são seus irmãos sofrendo. Teófilo olhava em volta e via cristãos sendo queimados como tochas vivas lá na cidade de Roma. Alguns de nossos irmãos perderam emprego, alguns de nossos irmãos foram forçados a blasfemar para não morrer, muitos deles morriam porque se negavam a blasfemar. Muitos dos nossos irmãos morreram em estádios como o Coliseu e a sua morte serviu de espetáculo para os cidadãos romanos. E nesse cenário, nós podemos nos perguntar, será que Deus realmente me ama? Será que Jesus realmente está no controle? A gente pode duvidar do amor, do poder e da bondade de Deus. Os nossos irmãos do primeiro século, eles foram pressionados a duvidar de Deus. Eles foram pressionados a achar que quem governava mesmo era o imperador romano, Nero, o Nero César. Eles foram pressionados a depositar as suas confianças não em Deus, mas a depositar a sua confiança em ter um relacionamento com o imperador romano, um bom relacionamento que podia ser obtido por meio de pagar impostos, de praticar a religião romana, de negar ao Senhor Jesus e algumas vezes até de trabalhar para o governo romano, né? Ser um funcionário público romano, seja um soldado ou um publicano cobrador de impostos. E como será que estava a cabeça de Teófilo nesse cenário, né? Ouvindo falar de um Deus todo-poderoso e vendo seus irmãos passar por situações terríveis. Como será que ficaria a nossa cabeça? Será que a nossa cabeça também está assim hoje? Né? Ouvindo falar que nosso Deus é Pai, que o nosso Senhor Jesus é todo-poderoso, domina sobre todas as coisas e vendo algumas coisas que a gente não entende acontecendo. Pois bem, o livro de Atos responde essa pergunta. Para esse irmão recém-convertido, Lucas diz, olha Teófilo, eu estou escrevendo para você ter certeza das coisas que você foi instruído, para você ter certeza que Jesus é poderoso para salvar a sua igreja, para você ter certeza que Jesus continua a agir e a ensinar, mesmo agora que ele está nos céus. Lucas começa o livro de Atos relembrando que o tema do seu evangelho era sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar, aí nos versículos 1 e 2. Olha, eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado às alturas. E, meus irmãos, esse detalhe bem pequeno de que Jesus começou a fazer e ensinar faz toda a diferença. Fez toda a diferença na vida de Teófilo, fez toda a diferença na vida dos nossos irmãos lá do primeiro século e faz toda a diferença na nossa vida hoje. Sabe por quê? Porque Jesus não concluiu de fazer, ele não concluiu os seus ensinamentos. Ué, como assim Jesus não terminou a sua obra? Veja bem, o que eu quero dizer é que se Jesus começou a fazer e ensinar, isso implica que ele não terminou, mas que ele continua fazendo e ensinando. Só que agora Jesus não faz isso mais pessoalmente, Jesus faz isso por meio dos seus servos, Jesus faz isso por meio da sua igreja. Ao longo do livro de Atos, nós vamos ver que não é um exagero dizer que Jesus continua a agir e ensinar. Não é exagero nenhum. Os apóstolos vão continuar a fazer os sinais miraculosos que Jesus fazia.
Os apóstolos vão continuar a pregar a palavra com a mesma intrepidez, com a mesma coragem, com a mesma autoridade que Jesus pregava. A igreja vai continuar a demonstrar para as pessoas que precisam aquele mesmo amor, aquela mesma caridade que Jesus demonstrava. E é interessante notar que os apóstolos não pegam isso para si, eles não falam, ó, nós é que estamos fazendo. Eles falam, e é Jesus que está fazendo isso. É Jesus, pelo seu poder, pelo seu nome. Não é meu nome, não é meu poder. É em nome de Jesus, é pelo poder de Jesus. Um exemplo clássico disso é quando Pedro cura um homem coxo lá em Atos 3. Olha só o que ele escreve. Israelitas, por que vocês estão espantados disso? Por que vocês estão me encarando como se pelo meu próprio poder ou pela minha piedade eu tivesse feito o coxo andar? Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vocês veem e reconhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de vós todos. Jesus continuou a agir e ensinar por meio dos seus apóstolos. Ele continua até hoje a agir e ensinar por meio da sua igreja, por meio do seu povo. E além dessa continuidade dos ensinos e dos milagres de Jesus no livro de Atos, nós também vemos o cumprimento de várias promessas, promessas que Deus tinha feito nos tempos antigos, promessas que Jesus reafirmou durante seu ministério aqui na terra. Jesus disse o seguinte, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Houve perseguições, houve massacres, mas no livro de Atos a gente vê a igreja crescendo e florescendo. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e até hoje o Senhor está conosco. Jesus disse, olha, eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar o Espírito Santo, o outro Consolador, o Espírito da verdade. E nós vemos no livro de Atos a descida do Espírito Santo. Todas essas promessas são cumpridas nesse livro e todas essas promessas valem para nós ainda hoje. Nesse livro nós vemos Jesus ainda presente, ainda que de forma espiritual o Senhor Jesus continua enviando o seu Espírito, ele continua capacitando seus servos, ele continua sustentando a sua igreja. Como eu disse, Jesus continua a agir e continua a ensinar. Ele continuou curando, ele continuou edificando a sua igreja e ele continuou demonstrando a sua misericórdia para o povo. Se Teófilo e os primeiros cristãos estavam em dúvida se Jesus ainda agia, se Jesus ainda era poderoso para salvar, se ele tinha mesmo ressuscitado e subido aos céus, Lucas começa a escrever esse livro relembrando dessas coisas. Se eles tinham algum tipo de dúvida, Lucas fala, ele ressuscitou e se mostrou vivo para os apóstolos com provas incontestáveis. Esse trecho desse livro que nós estamos estudando hoje, a introdução do livro de Atos, ela termina com Lucas lembrando Teófilo da grande promessa que Jesus tinha feito de enviar um outro Consolador, de enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. No versículo 5 nós lemos, a promessa que o Pai fez pelo meio do Filho, por meio de Jesus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas. Nós vamos ver essa promessa aqui sendo cumprida logo no capítulo 2 do livro de Atos. Nós vamos ver como Jesus capacitou os seus servos de forma miraculosa, de forma surpreendente, para o avanço do reino. E nós vamos ver ao longo de todo esse livro que Jesus continua a agir e continua a ensinar dos céus. Mas e hoje? Como se aplica para nós hoje? Talvez você possa estar numa situação parecida com a daqueles irmãos, por causa da nossa situação atual da pandemia. Talvez você também esteja se questionando, será que Jesus realmente me ama? Será que ele realmente está olhando para mim? Será que ele está tomando conta de mim? Como nós acabamos de ver, Jesus continua assim agindo, ensinando, sustentando a sua igreja, capacitando seus servos e derramando a sua graça. Só que hoje ele não faz mais isso pessoalmente, ele não está aqui de corpo presente conosco. Ele está presente espiritualmente. Dos céus ele continua agindo. E ele age por meio da sua igreja. Ele age por meio dos seus servos nos dias de hoje. De uma maneira sutil, que às vezes a gente nem percebe. Um exemplo da minha infância me lembra muito o que é a proteção e o cuidado que alguém pode ter por nós sem que nós percebamos. Quando eu era pequeno, minha mãe parou de me levar na escola, parou de me levar nas reuniões da UCP. Ela disse assim, olha, você já está grande, Felipe, você tem que começar a ir sozinho. E aí eu ia sozinho. O que eu nunca soube, ela só foi me contar depois de eu já ser adulto, é que ela esperava eu dar alguns passos assim e sair
virar a esquina de casa e ela saía e ia logo atrás de mim. E ela ia ali escondida tomando conta. Então hoje eu tenho certeza que se eu tivesse caído, que se eu tivesse precisado de ajuda, que se eu tivesse me machucado, minha mãe estaria ali para me socorrer. E muitas vezes é assim o cuidado de Jesus para conosco. A gente às vezes não percebe, mas tem sempre um irmão ali falando aquela palavra que você precisa escutar. Às vezes alguém que está passando por falta tem um irmão caridoso que está ali doando o que você está precisando e provendo aquela sua necessidade. E uma coisa eu posso afirmar para vocês com certeza: Jesus tem cuidado do seu povo muito melhor do que minha mãe cuidou de mim nesse episódio que eu contei para vocês. Minha mãe não é toda poderosa, mas Jesus é todo poderoso, está sentado no seu trono e de lá ele governa todas as coisas, ele cuida da sua igreja. Jesus enviou o seu Espírito Consolador para habitar em nós, Jesus nos capacita, Jesus nos derrama a sua graça por meio da palavra, por meio dos sacramentos, por meio da oração. Isso é algo maravilhoso. Eu vou terminar essa nossa breve meditação com alguns exemplos práticos de como saber que Jesus ainda age hoje deve mudar a nossa vida, deve nos trazer conforto e esperança. Em primeiro lugar, nós vimos que o Evangelho de Lucas foi escrito e o livro de Atos também foi escrito para dar certeza das coisas nas quais nós fomos instruídos. E uma das coisas que Jesus nos instruiu, às vezes nós nos esquecemos dela, é que no mundo nós teríamos problemas, no mundo nós teríamos aflições. Só que nós não devemos desistir, não devemos desanimar, porque nós temos a promessa da vitória no final. Jesus venceu o mundo, nós também venceremos se estivermos unidos a Ele. Não é à toa que Jesus escreveu lá em João 16,33: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Em segundo lugar, a gente viu que esse livro trouxe conforto para Teófilo e para os demais cristãos daquela época e deve trazer conforto para nós também ao reafirmar as verdades de que Jesus ressuscitou e que ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Jesus continuou a fazer muitos sinais e muitos milagres por meio dos seus apóstolos, e ele continua a agir e a fazer o milagre da conversão ainda hoje nos nossos dias. A gente viu que Deus é fiel e cumpriu diversas promessas, e as promessas que nós ainda aguardamos, como por exemplo o glorioso retorno de Cristo, também será cumprida, assim como todas as outras promessas de Deus foram cumpridas. E com isso em mente, meus irmãos, reflitam comigo, perguntem a si mesmo: eu preciso temer? Eu preciso ficar desesperado com a minha situação atual? E a resposta é não, nós não precisamos. Nós não devemos ficar com medo, nós não devemos nos preocupar o que vamos comer, beber ou vestir. A pandemia de fato existe, ela está aí, a situação não é a melhor que a gente já passou na nossa vida, mas ao mesmo tempo Jesus nos instruiu: não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. O mesmo Jesus que ensinou dos céus, o mesmo Jesus que agiu dos céus no primeiro século, agiu durante esses 20 séculos de história da igreja e age hoje em seu favor, em meu favor, em favor de todos os nossos irmãos. Glória a Deus por isso. O mesmo Jesus que agiu ainda age. Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel e vai completá-la. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um último detalhe. Talvez você esteja passando por esse momento atual de forma muito tranquila. Talvez você não tenha perdido nenhum ente querido, sua saúde esteja melhor do que nunca. Talvez a sua situação financeira tenha até melhorado com esse atual cenário. E se isso aconteceu, lembre-se, Jesus age por meio dos seus servos. Você deve ser o servo pelo meio do qual a mão caridosa de Cristo vai chegar a outros. Você pode ser o servo que vai levar essa mensagem para quem precisa ouvir, que vai levar o sustento para as pessoas que durante essa época difícil perderam o seu sustento. Que nós, a exemplo do nosso Senhor, nos doemos, assim como o nosso Senhor se doou por nós. Que nós nos doemos às pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que nós nos doemos às pessoas que precisam de sustento. Eu peço a Deus que Ele nos abençoe em Cristo e que nós possamos experimentar dia a dia o cuidado que Jesus tem para conosco. Deus nos abençoe. Amém.